Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos para mais um vídeo. Gente, hoje eu tô aqui para falar sobre decisões feitas no impulso. Nunca toma uma decisão no impulso, porque você pode se arrepender amargamente, tá? Às vezes a gente, no calor da emoção, na nossa imaturidade, tomamos decisões que lá na frente a gente pode se arrepender. Eu resolvi falar sobre isso porque quando eu olho para minha vida, eu vi inúmeras situações que eu tomei decisões por impulso. Assinar um documento, né, um contrato, alguma coisa assim, sem ler. E depois fiquei martelando na minha mente, meu Deus, eu devia ter lido, não era pra eu ter confiado na pessoa e tal. E confiei, né, gente? Confiei, a pessoa me fez uma pressão, me fez agir por impulso, eu agi. E depois eu fiquei pensando, se essa pessoa agir de má fé comigo, me pressionando, eu me ferrei. Eu pensei, porque fui prejudicada. E nunca mais eu vou cometer uma loucura dessa, né, gente? Não assina nenhum documento sem você ler antes. Eu tava lendo e a pessoa começou a me pressionar. Não, não precisa ler, assina logo na pressa. E desconfie, tá? Pessoas que querem que você tome a decisão no impulso, na pressa. Não, faz logo, tem que ser rápido, não sei o quê. Desconfie. Desconfie. Era pra eu ter desconfiado. Tinha todos os sinais ali pra eu desconfiar, mas eu, na minha ingenuidade, confiando na pessoa, porque é uma pessoa conhecida minha, né? Não era uma pessoa desconhecida, senão eu não teria dado esse voto de confiança de anotar assim. A pessoa disse que me daria uma cópia do documento, não me deu. Ficou por isso mesmo. E eu tô confiando em Deus de que não tenha sido nada demais, né? Não vou citar quem é a pessoa, gente, por motivos óbvios, porque é uma pessoa muito próxima a mim. Mas isso me fez refletir muito sobre decisões no impulso. Eu tava, nessa época que isso aconteceu, eu tava vivendo uma fase bem difícil na minha vida. Eu estava emocionalmente fragilizada, vulnerável. E eu acredito que a pessoa se aproveitou desse momento que eu estava frágil emocionalmente para me induzir, né? Teve uma fraqueza psicológica. E tem pessoas que utilizam disso, né? Infelizmente, da sua vulnerabilidade contra você. Se aproveita de um momento que você não está bem emocionalmente para incitar coisas. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, né, gente? Porque assim, de qualquer forma, mesmo que a pessoa possa não ter agindo, né, de forma com uma boa intenção, mas a responsabilidade é nossa, né, de agir certo, porque as consequências vêm para nós. Então, cuidado nas decisões que você toma por impulso, porque você pode se arrepender amargamente lá na frente. Eu não posso voltar no passado para resolver essa situação, então só me resta aceitar o que aconteceu, né? Mas refletir daqui para frente buscar acertar, né, gente? Infelizmente, eu não queria ter cometido esse erro para poder estar fazendo esse vídeo para vocês alertando. Eu queria poder estar alertando a vocês sem ter cometido erro, mas infelizmente existem erros que a gente precisa cometer para que a gente possa refletir e alertar outras pessoas, né? Então, foi isso que aconteceu. Outro caso que eu vi também foi de ter falado coisas em momento de raiva. Comigo já aconteceu também de pessoas errarem nisso. E, gente, o que eu posso dizer a vocês é que fica marcas profundas, tá? Cuidado naquilo que você diz para as pessoas no momento de raiva, porque isso marca profundamente. Teve coisas, não só coisas que eu ouvi, mas coisas que aconteceram, atitude mesmo, de pessoas para comigo em momentos de raiva que me toca muito. Que eu tentei seguir em frente, tentei deixar pra lá, perdoar. Mas de vez em quando vem uns flashbacks, sabe? Daquela discussão, daquela coisa que aconteceu. E a pessoa, ela agiu por impulso. A pessoa agiu tomada de raiva, entendeu? Foi uma atitude também imatura da pessoa, mas que mesmo assim, sabendo que a pessoa foi imatura, mesmo a pessoa tendo pedido desculpas, ter agido no calor da emoção, ficou na minha memória. Porque tem coisas que realmente marcam a gente. E de fato ficam na memória. E essa situação ficou muito na minha memória. E hoje eu tava refletindo sobre isso, porque eu perdoei a pessoa, continuo falando com a pessoa normalmente, mas ficou muito na minha memória, sabe? E aí eu fiquei refletindo, será que um dia, tipo, isso vai ser uma lembrança bem, bem distante, ao ponto de eu não ter tanto flashback pensando sobre isso? Quem sabe eu construindo novas memórias afetivas com a pessoa, o meu cérebro vai substituindo as memórias dolorosas, memórias antigas por memórias melhores. E quem sabe, né, eu não fico sofrendo tanto com esses flashbacks, porque muitas vezes com esses flashbacks que vem à mente, a gente sofre, né, emocionalmente falando, porque são situações dolorosas que a gente viveu, né, e é impressionante como algumas situações dolorosas acontecem quando a gente já tá fragilizado emocionalmente. Então, um outro conselho que eu queria dar pra vocês é cuidem de vocês mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, enfim, todas as áreas da vida de vocês, mas se cuidem emocionalmente. Porque se você estiver frágil emocionalmente, você vai ser alvo para pessoas ruins,
para pessoas com outra intenção, às vezes pessoas manipuladoras, pessoas que querem extrair algo de você ou passar você para trás. Elas detectam, tem gente que tem faro, sabe? É que nem tubarão quando sente cheiro de sangue que se aproxima. Tem pessoas que se aproximam de pessoas que estão vulneráveis emocionalmente, né? Quando você demonstra aquela fragilidade, a pessoa ela vem covardemente contra você. Eu acho uma ação covarde porque você tá vendo que uma pessoa ela já tá frágil emocionalmente e você faz questão de causar ainda mais mal a uma pessoa que já tá debilitada. Por isso que a gente não tem que confiar na caridade dos outros, na gentileza dos outros, na bondade dos outros, não, gente. A gente tem que ser uma pessoa boa. Se a gente é uma pessoa boa, a gente tem que continuar sendo. Eu não acho que a gente tem que mudar, não. A gente tem que continuar com a nossa essência. Só que a gente não tem que acreditar que as pessoas têm o mesmo coração que a gente. Eu já fui muito inocente no passado, porque eu acreditava que as pessoas tinham o mesmo coração que eu. E depois eu fui amadurecendo, fui entendendo que não era bem assim, entendendo que eu tinha que me proteger, eu tinha que cuidar de mim, porque se eu não me protegesse, não cuidasse de mim, ninguém ia cuidar, eu ficaria vulnerável, as pessoas iriam se aproveitar da minha vulnerabilidade. Gente, todos os momentos da minha vida que eu estive vulnerável, as pessoas se aproveitaram dessa vulnerabilidade. Então, como mecanismo de defesa, o que foi que eu disse pra mim mesma? Eu não vou me permitir ser vulnerável. E isso é uma decisão extrema, entendeu? De forma de proteção. E eu não acho que a gente tem que ser, assim, extremo. A gente pode ser vulnerável, não é bom que a gente guarde todo o peso pra gente não peça ajuda, não. Mas a gente tem que fazer isso no ambiente certo, com Deus, numa terapia. São os casos, entendeu? Que você precisa buscar, porque você não é obrigado a carregar o peso do mundo só quando você tá vulnerável. Mas quando você se sentir assim, vulnerável emocionalmente, a gente sabe quando a gente tá, cuidado com as pessoas ao seu redor. Cuidado com as palavras que as pessoas escutam. Encontrem formas de vocês se protegerem através da comunicação. Se alguém fizer algo que você não gosta, coloque limite e diga: eu não gostei da forma que você falou comigo. Eu não gostei disso que você fez. Eu exijo respeito. Eu não quero que você me trate assim. Sabe? Você tem que colocar as pessoas no lugar delas. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso durante toda a minha vida. Porque eu ficava nessa questão de querer que as pessoas gostassem de mim. Mas, gente, quem não gosta de você porque você botou um limite, essa pessoa nunca gostou de você de verdade. Porque quem gosta de você vai entender por que você tá botando limite. Quem gosta de você quando pisa na bola, sabe que passou do ponto e em algum momento vai reconhecer. Agora, quem não faz questão de pedir desculpa, quem não faz questão de consertar as coisas é porque não gosta da gente de verdade. E a gente precisa aceitar isso. Então, cuidado com as decisões que você toma, entendeu? Não deixe o seu emocional vencer. Eu sei que é muito mais fácil assim eu falar isso pra vocês do que realmente a gente fazer isso na prática, né? Mas a gente tem ferramentas pra isso, sabe? Por que eu tô falando pra vocês? Porque existem ferramentas. A oração é uma dessas ferramentas. Gente, eu me sinto muito, muito bem orando. Eu sinto que meu dia, ele muda completamente quando eu coloco em prática a oração. Quando eu começo o dia já orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de vida, por tudo dado certo na minha vida e tal. Quando eu começo assim, eu assim, sinto uma enorme diferença na minha vida, no meu dia a dia. Então, uma coisa que eu digo pra vocês, comece o dia agradecendo a Deus, comece o dia a Deus pedindo sabedoria pra vocês lidarem com o dia. Para vocês terem jogo de cintura em algumas relações, em algumas dinâmicas que são complicadas, porque existem momentos que a gente realmente precisa da força de Deus. Dia mal existe, né, como a Bíblia fala, vai existir dias difíceis emocionalmente, mas nesses dias a gente precisa estar fortalecido em Deus. E aí a gente não vai ficar vulnerável ao ponto de algumas pessoas se aproveitarem da nossa vulnerabilidade para nos ferir. Infelizmente, aconteceu comigo inúmeras vezes, né, inúmeras situações de quando eu estava feliz, mas às vezes estava vulnerável, de alguma forma e alguém se aproveitou. Então, assim, observa bem quem são as pessoas que se aproximam de você quando você está vulnerável e te faz mal. Porque essa pessoa já deu um sinal, né? Eu acredito que essa pessoa já demonstrou a importância que você tem para a vida dela. Porque a pessoa que ama você de verdade, que te vê vulnerável, ela vai querer te proteger. Ela vai querer ver você bem. Ao menos é assim que eu penso, porque é assim que eu agiria se uma pessoa tivesse vulnerável do meu lado. Eu ia querer ver ela bem. Eu iria querer me esforçar para fazer alguma coisa por ela que trouxesse a ela um bem-estar. Então, observa isso nas pessoas, que aí você não vai ser enganado, tá? Muitas vezes a gente é enganado por causa da nossa ingenuidade, porque a gente confia demais nas pessoas. Gente, isso de assinar um papel sem ter lido, até hoje eu fico de cara. Eita, meu Deus, tá caindo aqui.
Deixa eu melhorar o vídeo. Eu fico de cara comigo mesma ainda nessa situação. Eu ainda fico de cara, eu fico pensando, meu Deus, como é que pode? Como é que eu pude ser tão ingênuo assim? E às vezes a gente se culpa pela nossa atitude ingênua, essa questão do contrato que eu falei aqui pra vocês. Eu fiquei me culpando muito, vocês não imaginam o quanto eu me culpei por causa dessa situação. Mas a gente age da forma que a gente pensa na época. Tipo, eu agi de acordo com a minha mentalidade da época. Na época fazia sentido eu ter confiado dessa forma, mesmo que qualquer pessoa que eu contar essa história vai dizer, mas foi loucura, mas foi burrice, mas foi muito isso, foi muito aquilo. E eu entendo quem tem essa concepção. Eu também pensei a mesma coisa, foi muito burrice. Mas, gente, a gente oferece o que a gente tem. O no meu coração me disse pra eu confiar, assim. E isso é o problema, porque a Bíblia diz o que sobre o coração? Que o coração da gente é enganoso. Aí que tá a questão. Então, quando você pensa assim, mas é uma pessoa de confiança, mas é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa muito próxima e tal, gente, não confia. Não confia, independentemente de ser uma pessoa assim de confiança, tudo que você for fazer tem que ter transparência. Tudo, 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 tudo. Se você vai fazer qualquer coisa, não tem transparência, não tem algo certo, não é algo claro, não é pra você se envolver, não é de Deus, porque tudo que é de Deus exige transparência. Se a pessoa ela quer fazer coisas certas, ela vai fazer questão que você leia, pra você saber se você tá de acordo ou não, entendeu? Por que a pessoa provavelmente não quer que você leia o contrato ou lhe apressa pra você não ler? Porque a pessoa talvez colocou ali requisitos que sabe que se você ler, você não vai concordar, ou você vai ser prejudicado de alguma forma, vai ter alguma consequência. Então a pessoa ela dá ênfase em você agir ali no impulso, agir no calor da emoção, para não dar tempo de você raciocinar. E decisões racionais exigem atitudes racionais. Então, um contrato, um papel, um documento é uma atitude racional que você tem que tomar. Então, você tem que ter tempo para analisar. Então, leia o papel com calma, sem pressa para decidir, entendeu? De forma racional ali, ver o que é que significa, ver ali de consequência o que é que tem, o que é que você pode fazer, sabe? Tem que ter atitudes pensadas. Se é um documento, se é uma coisa que vai impactar a sua vida de alguma forma, você tem que saber como é que eu posso dizer, como proceder. Então, o meu erro foi ter sido muito ingênua, não ter parado para ler. Eu disse a ele, eu vou ler. Só que aí depois ele disse, não, me apressou. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Mas é aquilo, né, gente? Quem age pela má fé, se foi feito algo de má fé para me prejudicar e tudo mais, Deus, ele sabe o que faz. Eu acredito muito nisso, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus não deixa a gente enganado. Se foi realmente uma forma de me passar para trás na documentação e alguma coisa assim, Deus vai me mostrar, eu vou ficar sabendo, e essa pessoa vai ter uma retribuição, porque ninguém que engana outra pessoa fica por isso mesmo, entendeu? Quem gosta muito de passar os outros para trás é passado para trás também. Porque Deus ele não deixa uma pessoa que fica passando os outros para trás e tudo mais sem consequência. Em algum momento, alguma consequência chega para essa pessoa. Então, agora que tudo já aconteceu, só me resta o quê? Confiar em Deus, né? Que se for realmente uma situação assim que eu fui passada para trás, que Deus vai fazer justiça, entregar ao Senhor. E é isso, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Aconteceu, me culpei, mas agora a culpa não adianta de nada, porque eu não posso voltar no passado e consertar nada. Do mesmo jeito, numa discussão com alguém, né? Você pode dizer palavras que depois você vai ficar se culpando. Eu falei tal coisa, não era pra eu ter falado. Enfim, já foi. Palavra lançada também já foi, já era. O que você pode fazer é tentar reparar os estragos que foi feito, chegar pra pessoa, pedir perdão, dizer, olha, me desculpa pelo que eu falei, desculpa pelo que eu fiz, e esperar que a pessoa te perdoe. E a pessoa tem um livre-arbítrio, né, gente? A pessoa pode te perdoar ou pode não perdoar. Caso a pessoa escolha não perdoar você, você também tem que aceitar, porque tem pessoas que têm um ego tão grande que elas fazem o mal pra uma pessoa, e aí se a pessoa não quer mais contato, ela fica achando ruim, porque fulano não quer contato comigo, que não sei o que, como se a pessoa tivesse a obrigação de voltar a se comunicar um relacionamento com você, gente. Ninguém tem essa obrigação. O que a gente pode fazer é perdoar, e às vezes não significa que vai voltar a falar. Porque às vezes a gente perdoa a pessoa, mas a gente não quer mais relacionamento com aquela pessoa, porque, tipo, perdoou pra tirar o peso do coração, mas o vínculo, a confiança, isso não existe mais. Já aconteceu isso comigo, né? De eu perdoar uma pessoa porque eu não queria aquele peso na minha vida, era uma pessoa que, assim, não adiantava ter rancor mágoa porque eu iria me encontrar com a pessoa, então eu resolvi achar mais fácil, mais simples pra me perdoar,
Mas assim, ter confiança para contar segredo, que nem no passado já aconteceu de eu confiar meu coração, né, minhas emoções, dizer, eu tô passando por essa barra emocional, eu tô me sentindo assim, falar pra pessoa, não. Isso aí nunca mais. Isso aí, uma hora que a confiança, assim, gente, acaba definitivamente, tanto você se decepcionar com uma certa pessoa, você já não confia mais nada daquela pessoa. Então, nada da minha vida eu confio mais nessa pessoa. Nada, 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 entendeu? Então, falar com essa pessoa, eu vou falar o básico, que essa pessoa vai saber da minha vida é o básico, coisas que eu sei, assim, que não tem como ela me prejudicar, não tem como ela usar contra mim. Quando você age no impulso, falando seja com raiva, com alegria, a alegria também pode te prejudicar, tá? É uma emoção que você fala, assim, na alegria desperta inveja, desperta competição, desperta problema futuro. Já aconteceu isso comigo, tá? Eu, de forma alegre, contei uma novidade, uma coisa boa que aconteceu pra mim, e depois lá na frente teve consequência. E aí eu entendi nesse momento, que até a emoção de alegria, quando você fala assim no impulso, também pode acarretar consequências. Então eu digo para vocês, todas as emoções, elas precisam ser equilibradas, não haja pelo impulso, sendo dominado por uma emoção. Por isso que o Espírito Santo tem como fruto a temperança, que é justamente o equilíbrio, entendeu? Você tá liberado para sentir todas as emoções, desde que não extrapole, desde que essas emoções não te façam pecado de alguma forma, né? E o que é pecar? É errar o alvo, entendeu? É você ter um caminho a trilhar e você seguir um caminho diferente, um caminho oposto do que você deveria trilhar. E o caminho oposto, gente, é a gente ser levado pelas emoções, tá? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, então a gente não tem que confiar no nosso coração para tomar decisões. As decisões, gente, são escolhas que vão impactar a nossa vida e que tem que ser tomadas de forma racional. A gente tem que pensar. Na situação que eu tô vivendo hoje, qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar? Não, é tal coisa. Então pronto. Então haja racional, mesmo que o seu coração diga outra coisa. Meu coração pode dizer, não, faça isso. Faça isso, você vai ter alívio, faça isso, você vai ter sentido melhor, faça isso, isso e aquilo. Mas eu tenho que pensar, mas no fundo isso faz sentido? Faz sentido isso que a minha emoção tá dizendo? Porque as emoções podem te direcionar, né, para algo e fazer sentido, mas tem situações que a sua emoção não vai ajudar em nada, que as suas emoções vai trazer consequências. Então, hoje em dia, eu reflito muito. Tem decisões assim que, se fosse pelas minhas emoções, eu provavelmente já teria tomado. Mas eu tento pensar nos impactos que essa minha decisão, de forma emocional, pode causar. Se fosse alguns anos atrás, eu simplesmente iria no impulso, decidiria, não, é o que eu quero, é do meu jeito e acabou. De forma mais imatura, né? Que quando você tem a mentalidade imatura, você pensa dessa forma. Mas hoje em dia eu penso nos impactos da minha decisão. Porque tem decisões que você toma que não impacta só a sua vida, impacta a vida de outras pessoas. E é nesse momento que a gente tem que ter responsabilidade afetiva. O que é isso? A gente entender da importância que a nossa vida tem para os outros. Porque a gente não vive isolado, a gente não vive só. A gente vive com outras pessoas, a gente vive num ambiente, numa circunstância, e a gente tem que analisar as circunstâncias que a gente está vivendo. Então, antes de tomar uma decisão, mesmo que seu coração diga outra coisa, você tem que pensar: o que faz sentido para mim agir agora? O que vai trazer benefício para mim nesse momento? É eu tomar que tipo de atitude? Não. Eu quero tomar atitude A. Mas a atitude B tá mais favorável. Pelo menos na situação que eu tô, na circunstância que eu tô. Então, mediante a circunstância, a situação que eu tô, então eu vou tomar a atitude B. Porque nesse momento é a atitude mais favorável para mim. Não tem problema nenhum você agir dessa forma. Eu vou estar sendo falsa comigo mesmo, você está enganando a mim mesmo. Não, você vai estar sendo inteligente. Você vai estar agindo de forma estratégia. E é uma coisa que eu entendi sobre a vida depois que você amadurece e começa a agir de forma sábia, que você começa a agir de forma estratégica na sua vida. Então, você sabe como se portar, porque estrategicamente isso vai ser melhor para você. Você sabe que atitude você deve tomar para não causar impactos negativos na sua vida, para facilitar a sua vida. Então, gente, como eu tô dizendo aqui para vocês, a gente tem que agir com sabedoria e sempre tá perguntando a Deus que tipo de decisão a gente tem que tomar, porque Deus é que é responsável por nos dar sabedoria. E é justamente na busca por Ele, na oração. Eu tô gripada, tá, gente? Então, me perdoe aí pela minha tosse. É nesses momentos que a gente vai saber o direcionamento que a gente tem que dar pra nossa vida. Então, haja de forma sábia, não haja por impulso. Pergunte pra Deus qual a atitude mais sábia que você tem que tomar, qual a atitude que vai trazer mais resultado pra você. Gente, a gente tem que agir de forma sábia, senão a gente sempre vai estar andando pra trás. A gente vai estar prejudicando a nossa vida. E eu acredito que nenhuma pessoa sensata quer prejudicar a própria vida, né?
A gente quer facilitar. A gente quer ter excelentes resultados. Então, se a gente quiser continuar tendo boas escolhas, excelentes resultados, a gente tem que aprender, como eu estou dizendo aqui a vocês, a agir de forma estratégica. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem um vídeo e um beijo.